Você pode achar que o problema está no seu corpo, na idade, ou até no espelho. Mas muitas vezes o que está tirando a sua elegância é uma única peça que você veste quase todos os dias, a blusa. E sabe o mais curioso? A maioria das mulheres negras acima dos 60 anos nem desconfia disso. Continua comprando o mesmo modelo, escolhendo o mesmo tecido, insistindo nas mesmas cores e depois se pergunta por que a imagem parece pesada, sem vida ou até mais envelhecida do que realmente é. Eu digo isso porque também sou uma mulher negra madura. Já vi tendências irem e voltarem, já experimentei roupas que prometiam milagres e já descobri, na prática, que elegância não tem nada a ver com seguir moda. Tem a ver com entender o que valoriza a mulher que você é hoje. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. Há uma blusa, ou melhor, uma escolha muito comum na hora de comprar uma blusa, que pode apagar completamente o brilho da pele negra madura, mesmo quando a peça é cara, de marca e parece bonita na vitrine. Quase ninguém percebe esse erro. E talvez você também esteja cometendo. Antes de continuar, faça um exercício bem simples. Pense nas 3 blusas que você mais usa durante a semana. Agora se pergunte com toda sinceridade, você escolhe essas peças porque elas realmente valorizam você ou porque já se acostumou com elas? Essa resposta pode explicar muita coisa. Ao longo deste vídeo, vou mostrar 7 erros que vejo repetidamente entre mulheres negras com mais de 60 anos. E não é para criticar ninguém, é para evitar que você continue escondendo uma elegância que sempre esteve aí, mas que algumas escolhas de roupa acabam deixando em segundo plano. Só que eu já adianto, os primeiros erros são comuns, mas o último costuma surpreender até mulheres que sempre receberam elogios pelo jeito de se vestir. Porque ele não está na modelagem, não está no tamanho, nem no preço da blusa. Está em um detalhe que muda completamente a forma como a sua pele, o seu rosto e a sua presença são percebidos. Então fique comigo até o final, porque esse pode ser exatamente o ajuste que faltava para você olhar no espelho e voltar a gostar do que vê. Existe uma diferença muito grande entre vestir uma blusa e deixar que ela vista você. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Uma mulher elegante entra em um ambiente e a roupa trabalha a favor dela. Já uma blusa escolhida sem atenção faz exatamente o contrário. Ela chama atenção para o lugar errado, endurece a imagem e muitas vezes transmite um cansaço que nem existe. E o pior é que isso acontece de forma silenciosa. Ninguém chega para dizer, essa blusa não está valorizando você. As pessoas apenas pensam que você parece mais cansada, mais séria ou até mais velha do que realmente é. É por isso que vale a pena olhar para essas escolhas com carinho. Porque pequenos detalhes fazem uma diferença enorme na mulher negra madura. Antes de continuar, imagine a última vez em que você colocou uma blusa, olhou no espelho e sentiu que faltava alguma coisa. A roupa estava limpa, bem passada, servia no corpo, mas a imagem não convencia. Talvez a resposta esteja em um dos próximos erros. Erro número 1. Escolher blusas largas demais para esconder o corpo. Esse é, sem dúvida, um dos erros mais comuns. Depois dos 60, muitas mulheres passam por mudanças naturais no corpo. A cintura muda, os braços podem perder firmeza, o busto muda de posição e a tendência é procurar roupas maiores acreditando que elas escondem essas transformações. Só que acontece justamente o contrário. Quando a blusa é larga demais, ela elimina completamente a silhueta. Em vez de transmitir elegância, cria um bloco sem forma. E isso não tem relação com peso. Uma mulher magra também pode parecer maior quando usa uma peça sem estrutura. Como mulher negra, existe ainda outro detalhe importante. Nossa presença costuma ser naturalmente marcante. A postura, a pele, os traços e o cabelo já carregam personalidade. Quando a roupa vira apenas um volume de tecido, ela compete com essa presença em vez de valorizá-la. O segredo não é usar roupa apertada. Também não é usar roupa justa. É usar uma modelagem que acompanhe o corpo sem sufocá-lo. A costura do ombro precisa cair no lugar certo. A manga deve permitir movimento. E a peça precisa mostrar que existe um corpo ali, não escondê-lo completamente. Elegância nunca foi sinônimo de desaparecer dentro da roupa. Mas existe outro erro que faz até uma modelagem bonita perder toda a sofisticação. Erro número 2. Ignorar o poder da gola. Pouca gente presta atenção nisso. Na loja, a maioria olha primeiro para a cor, depois para a estampa.
Depois para o preço. A gola quase nunca recebe atenção. E deveria. É ela que está mais próxima do rosto. É ela que conversa diretamente com o colo, o pescoço e a expressão. Depois dos 60, essa região ganha ainda mais importância. Uma gola muito fechada pode deixar o pescoço visualmente mais curto. Pode esconder o colo. Pode endurecer o rosto. Já uma abertura equilibrada cria leveza. Valoriza colares. Alonga a imagem. Faz o rosto respirar. Isso não significa que toda mulher precisa usar decote. Cada uma tem seu estilo. O ponto é outro: escolher uma gola que favoreça a sua estrutura. Muitas mulheres negras maduras ficam maravilhosas com golas em V suave, gola canoa ou um decote arredondado mais aberto, porque essas linhas iluminam o rosto e criam equilíbrio. Faça um teste. Pegue duas blusas diferentes. Uma de gola bem fechada. Outra com uma abertura um pouco maior. Vista uma de cada vez diante do espelho. Observe apenas o seu rosto. Nem olhe para o restante da roupa. Você provavelmente perceberá uma diferença que nunca havia notado. E quando a gola está errada, nem mesmo um tecido caro consegue salvar a composição. Falando em tecido, é aí que muitas mulheres escorregam sem perceber. Erro número 3. Comprar pela aparência da vitrine e esquecer o tecido. Quantas vezes você já comprou uma blusa porque ela parecia linda no cabide e perdeu completamente a graça depois de vestir? Isso acontece porque o tecido conta uma história diferente da modelagem. Tecidos muito finos podem marcar áreas que você nem gostaria de destacar. Já tecidos excessivamente rígidos deixam a silhueta pesada. Há ainda aqueles materiais sintéticos que não respiram. Eles amassam com facilidade, acumulam calor e tiram o conforto ao longo do dia. E quando não existe conforto, a postura muda. A mulher começa a puxar a roupa. Ajeita a manga. Arruma a barra. Puxa o tecido o tempo inteiro. Sem perceber, transmite insegurança. Elegância também mora na tranquilidade de quem veste uma peça e simplesmente esquece que ela está ali. Prefira tecidos com caimento, que acompanhem seus movimentos, que tenham boa estrutura, mas sem rigidez. Uma blusa bonita deve caminhar com você, nunca contra você. Só que ainda existe um detalhe capaz de destruir até o melhor tecido, e ele passa despercebido pela maioria das mulheres. Erro número 4. Exagerar nos detalhes da blusa. Babados. Laços enormes. Aplicações brilhantes. Pedras em excesso. Franzidos por todos os lados. Recortes demais. À primeira vista, parece que esses elementos deixam a peça mais sofisticada. Na prática, muitas vezes fazem exatamente o contrário. Quando há informação demais em uma única blusa, o olhar não encontra um ponto de descanso. Tudo disputa atenção. E quem desaparece é justamente a mulher. Isso não significa que você precise usar apenas peças lisas. Longe disso. Uma renda delicada pode ser linda. Um bordado bem colocado também. Botões elegantes fazem diferença. O problema está no excesso. A verdadeira sofisticação costuma ser silenciosa. Ela aparece no bom corte, no tecido de qualidade, na modelagem bem construída, nos acabamentos, não na quantidade de enfeites. Como mulher negra madura, você já tem uma beleza rica em contrastes. A profundidade da pele, o brilho dos olhos, a textura do cabelo, os acessórios que fazem parte da nossa cultura e da nossa identidade. Quando a blusa tenta competir com tudo isso, ela perde. E você perde junto. Menos exagero quase sempre significa mais presença. Mas, se você acredita que esses 4 erros são os que mais envelhecem uma mulher, prepare-se. Porque ainda não chegamos ao ponto que muda completamente a forma como a sua imagem é percebida. Existe um detalhe que faz uma blusa cara parecer sem vida, apaga o brilho da pele negra madura e transmite um cansaço que nenhuma maquiagem consegue esconder. E o mais impressionante é que milhares de mulheres continuam comprando essas peças sem imaginar o efeito que elas causam. É exatamente sobre isso que vamos conversar agora.
Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido uma coisa importante. A elegância não vai embora quando a mulher passa dos 60. O que muda é que algumas escolhas começam a pesar muito mais do que antes. E é justamente por isso que os próximos erros são tão importantes. Porque eles não chamam atenção na loja, não aparecem na etiqueta, mas aparecem imediatamente quando você veste a blusa. E o primeiro deles talvez esteja neste momento dentro do seu guarda-roupa. Erro número 5. Escolher cores que apagam a pele negra madura. Esse é o erro que eu prometi revelar no início. E, para mim, é um dos mais injustos. Durante muitos anos, ouvimos que certas cores eram chiques e que combinavam com tudo. Cinza muito frio. Bege sem vida. Nude que parece ter sido feito para qualquer pele, menos para a nossa. Branco acinzentado. Essas cores podem até funcionar em algumas pessoas. Mas, na pele negra madura, muitas vezes fazem exatamente o contrário. Elas roubam o contraste natural do rosto. Apagam o brilho da pele. Fazem as linhas de expressão parecerem mais profundas. E dão a impressão de cansaço, mesmo quando você está bem. Isso não significa abandonar essas cores para sempre. Significa entender como usá-las. Uma blusa bege pode ganhar vida quando combinada com um colar dourado, um lenço estampado ou um blazer em um tom mais intenso. O cinza pode funcionar muito melhor quando é profundo, próximo do grafite, do que quando é claro e frio. E há cores que parecem conversar naturalmente com a pele negra madura. Azul petróleo, verde esmeralda, vinho, berinjela, terracota, mostarda elegante, chocolate, marrom profundo. Esses tons costumam iluminar o rosto sem esforço. Faça um teste simples. Vista uma blusa em um tom muito apagado. Depois experimente outra em uma cor rica e quente. Não olhe para a roupa. Olhe apenas para o seu rosto. Você vai entender exatamente do que estou falando. E quando você faz essa descoberta, percebe que não precisa de maquiagem pesada para parecer mais iluminada. A própria roupa faz esse trabalho. Mas existe outro hábito que também compromete a imagem. E ele costuma passar despercebido até pelas mulheres mais vaidosas. Erro número 6. Insistir em blusas antigas só porque ainda estão boas. Eu sei. Essa peça não rasgou. Os botões continuam no lugar. O tecido ainda parece resistente. Então por que trocar? Porque roupa não envelhece apenas quando estraga. Ela envelhece no desenho, na modelagem, no caimento, na forma como conversa com quem você é hoje. Existe uma diferença enorme entre uma peça ser conservada e uma peça continuar valorizando você. Muitas mulheres guardam blusas por 10, 15 ou 20 anos. E fazem isso por carinho. Porque lembram de uma viagem, de um aniversário, de uma fase feliz da vida. Não há nada de errado em preservar memórias. O problema começa quando a lembrança ocupa o lugar da sua imagem atual. Você mudou. Seu corpo mudou. Seu estilo amadureceu. Sua postura também. Por que exigir que uma blusa comprada há tantos anos continue fazendo o mesmo trabalho? Abra o armário e pergunte a si mesma: eu uso esta peça porque ela me valoriza ou porque me acostumei com ela? Essa pergunta muda tudo. Porque elegância também exige coragem para deixar algumas coisas irem embora. E isso nos leva ao último erro. Na minha opinião, aquele que separa uma mulher simplesmente bem vestida de uma mulher verdadeiramente elegante. Erro número 7. Vestir a blusa sem pensar na imagem completa. Esse talvez seja o maior erro de todos. A mulher compra uma blusa bonita, mas esquece que ela nunca aparece sozinha. Ela conversa com o cabelo, com os brincos, com os óculos, com a calça, com o sapato, com a postura, com o sorriso. Até a forma de caminhar influencia. Uma blusa de excelente qualidade perde força quando tudo ao redor parece desconectado. Da mesma forma, uma blusa simples pode parecer sofisticada quando existe harmonia.
É por isso que tantas mulheres olham uma fotografia antiga e dizem: na hora eu achei que estava bonita, mas hoje vejo que tinha alguma coisa estranha. O problema raramente era uma única peça. Era a composição. Elegância não é acumular tendências. É criar equilíbrio. Às vezes basta dobrar levemente a manga. Trocar um colar pesado por um mais delicado. Escolher um brinco que ilumine o rosto. Colocar a parte da frente da blusa discretamente por dentro da calça para definir a silhueta. Acrescentar um lenço. Ou simplesmente retirar um acessório em excesso. São detalhes, mas são esses detalhes que transformam a imagem. E existe uma última reflexão que eu gostaria de deixar com você. Durante muito tempo disseram às mulheres que, depois de certa idade, o importante era apenas estar bem arrumada. Eu nunca concordei com isso. Você não precisa se vestir para desaparecer. Não precisa usar roupas largas para pedir desculpas pelo seu corpo. Não precisa escolher cores sem vida porque alguém disse que elas são discretas. E muito menos esconder a beleza da mulher negra madura atrás de peças que não contam a sua história. Cada linha do seu rosto fala da sua experiência. Cada fio grisalho, se você decidiu assumi-lo, fala da sua liberdade. Cada marca do tempo lembra que você chegou até aqui. Sua roupa deve honrar essa trajetória, não apagá-la. Quero fazer um último convite. Quando terminar este vídeo, vá até o seu guarda-roupa. Escolha 3 blusas que você usa com frequência. Vista cada uma delas diante de um espelho com luz natural. Observe o que elas fazem com o seu rosto, com o seu colo, com a sua postura. Pergunte a si mesma: esta blusa destaca a mulher que eu sou hoje ou apenas ocupa espaço no meu armário? Essa resposta vale mais do que qualquer tendência de moda, porque elegância não nasce da etiqueta. Ela nasce do autoconhecimento. E quando uma mulher negra acima dos 60 entende isso, ela para de comprar roupas para esconder a idade e começa a escolher peças que revelam sua força, sua história e a beleza que o tempo só fez amadurecer. Se este vídeo fez você olhar para o seu guarda-roupa com outros olhos, conte nos comentários qual desses 7 erros mais surpreendeu você. E compartilhe este vídeo com outra mulher que merece descobrir que elegância não tem prazo de validade. Ela apenas evolui com quem aprende a se vestir com intenção, confiança e orgulho da própria história.